Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o historiador e pastor Lindon Santos. Natanael. Então, voltando. A Bíblia, né, um conjunto de escrituras, como o senhor falou, né, é um conjunto de narrativas, né, narrativas que aconteceram, narrativas sociais, de costumes, né. O que o senhor acha? Assim, mudou o costume da sociedade de 2000 anos atrás para a sociedade de hoje, ou o ser humano permanece na sua essência? Rapaz, como historiador, eu falaria que o ser humano não tem essência. Ele é aquilo que a cultura e o seu contexto histórico definem. E as relações com a natureza e as relações sociais. Né? E o ser humano como historiador da religião, eu falaria, o ser humano é um ser simbólico. Né? Ele produz cultura, ele produz música, arte, ele pensa pensamento. Nós somos presos a teias simbólicas de sentido. E a religião é uma dessas teias simbólicas ligadas ao sagrado. Né? Daí essa pluralidade, riqueza e complexidade que é o sagrado, o religioso na experiência humana desde os primórdios. Né? Então, você não pode falar de que o ser humano é o mesmo biologicamente, é o mesmo em termos de necessidade do sagrado, de busca do sagrado. Essas dimensões, elas permanecem, mas elas são historicamente experimentadas de maneira distinta, né? E ressignificadas conforme o fluxo da história e das práticas sociais vão exigindo. Pois é, o senhor não vê como uma repetição da civilização do passado, as guerras, a briga por espaço, por poder, como Maria Madalena foi tida como adúltera e perdoada por Jesus. A gente vê essas coisas repetindo socialmente. Você acha que, nisso que eu quero falar, socialmente ali, o indivíduo ali, mudou os costumes de 2000 anos atrás até hoje? Olha, muitos costumes mudaram, sim. Eu acho que alguns comportamentos são reproduzidos como antigamente. Por exemplo, Jesus criticou muito a classe religiosa dos fariseus, né, que eram sepulcros caiados, gente que vivia uma hipocrisia religiosa. A gente está vendo isso hoje. Né? Esses evangélicos que estão ligados ao poder aí do governo federal, né, podem ser classificados como fariseus. Agora, a gente tem que respeitar as circunstâncias históricas lá e aqui. Mas esse farisaísmo, ele está presente na religião, seja ela qual for. Então, as práticas sociais se repetem, sim, são os mesmos interesses pelo poder, busca de prestígio, e o uso da religião também como manipulação e como dominação, como alienação, assim como a festa. Ok? Então, esse é um comportamento que a humanidade sempre teve. E alguns eventos do mundo antigo, eles são paradigmáticos para a gente repensar e pensar o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, a Torre de Babel é um evento paradigmático que você pode reinterpretar lá e aqui, ok? E outros eventos também. Então, por isso que as Escrituras são um texto riquíssimo para a gente reinterpretar assim o que está acontecendo hoje, né? Como experiência, Como né? experiência. Por exemplo, seria a internet a nova Babel? Sim, interessante. Ou será o contrário? Será que a internet é a solução de uma Babel que a gente está? É a tentativa de você homogeneizar um sistema de comunicação, mas que na verdade você está criando confusão. Ninguém mais fala a mesma língua. Falando especificamente da Torre de Babel, eu considero, né, não sou um historiador das religiões, mas tive acesso, li a Bíblia algumas vezes, e vejo assim como se fosse uma metáfora. Porque assim, é difícil conceber a construção de uma torre no mundo antigo, onde várias pessoas ali falavam e depois se separaram. Então assim, eu vejo muito como metáforas de coisas sociais, como acontece hoje em dia, como o Jornal da internet. Eu não consigo ver, por exemplo, a materialização de uma torre. Eu consigo ver um grupo social, uma cidade muito grande, ou alguma coisa tentando converger para um pensamento único. Historicamente, a Torre de Babel foi um zigurate, que era um padrão de construção de cidade da antiguidade. Então, nesse sentido, a narrativa tem a sua historicidade, ok? E ela tem um sentido metafórico e também histórico.
É a questão hermenêutica que eu estou falando. Ok? Ou seja, qual é o projeto de Babel? É chegar ao céu. Ora, você pega essa metáfora e aplica hoje ao grande capital, por exemplo, que se autodiviniza e que quer chegar ao céu. Ou alguma igreja. Alguma igreja também. Que é a própria Babel. Então nós somos babélicos. Vai chegar ao céu. Qualquer pessoa que perde o senso a partir da sede do poder está vivendo a experiência de Babel. E que quer unificar todos numa só linguagem, numa só cultura, num só lugar. O projeto de ditadura é babélico. De homogeneização é babélico. Professor, e como tratar essa questão tão profunda que é filosofia pura, é uma questão, como você tratar essa compreensão bíblica, essa questão mais dialética com aquele fiel comum, aquele homem que só quer obedecer à lei de Deus. Como tratar com essa pessoa? Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu gostaria, inclusive, que os senhores entendessem essa pergunta, que me parece que essa pessoa é frequentemente desrespeitada. Sim, sim. Eu acho que essa é uma questão pastoral, de respeito ao indivíduo. A nossa conversa aqui tem um padrão e um nível. Quando a gente vai para uma periferia de São Luís, por exemplo, vai falar das Escrituras, eu não vou falar de hermenêutica, não vou falar de palavras complexas. Eu, na verdade, preciso até me esvaziar, fazer um jejum, me esvaziar, né, para você entrar no mundo do outro. E você ouvir, entender a linguagem do outro e falar as mesmas coisas na linguagem do outro. E também ouvir, não somente falar. Então, esse é um desafio. E não partir do pressuposto de que esse fiel, que somente crê e obedece, ele é uma pessoa fácil e manipulável para o seu interesse religioso de poder. Entendeu? Mas isso tem sido praticado, pastor. Isso tem sido praticado. Esse é um projeto de poder religioso, né, em que religião e política se misturam e você não sabe mais saber qual é a fronteira. Então, o projeto de Jesus é outro, não é isso aí. Se há cristianismo, o que estão fazendo hoje não é mais cristianismo. Precisamos retornar a ele. É claro. Bom, acho que tem que convidar ele mais vezes, porque é só convidar que eu venho. Nossa, eu me sinto mais leve toda vez que o professor Lindon vem aqui. E não é à toa. O momento era esse, eu o chamei. Mas vamos... Não, uma última perguntinha. Não, dá tempo. Dá tempo. Ele falou claramente assim, essa visão, para mim, é muito clara dessas denominações neopentecostais, que... né, vão atrás de pessoas, sabe, que não têm a mesma escolaridade de algumas pessoas, faltou oportunidade na vida, né, não são pessoas burras, são pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de adquirir conhecimento, por uma série de motivos, questão social, falta de emprego, a gente vê custo de vida, a busca pelo conhecimento hoje está até mais fácil com a internet, mas antigamente era bem mais difícil. E eu vejo essas neopentecostais se aproveitando da ingenuidade dessas pessoas, que vêm como mercadores da fé, vendendo espaços no céu, no paraíso. Como é que você enxerga isso, esse avanço dessas denominações, professor? Na verdade, o que avançou, a gente tem liberdade de falar aqui no programa, o que avançou é uma nova modalidade de capitalismo. O capitalismo torna tudo em produto. Coisifica as coisas, inclusive o religioso e o sagrado. Então, o Deus dessas igrejas é o dinheiro, não é o Deus cristão das Escrituras, de Jesus Cristo. Entendeu? É o dinheiro pela mediação de um sacerdote, de um pastor, okay, que manipula o sagrado e administra essa crença. E vende os bens simbólicos, bens sagrados, para acumular capital. Ou seja, a lógica é do capital. Agora, a religião se torna subserviente ao capital e não crítica ao capital. E quando você pega os textos sagrados, sobretudo de Jesus Cristo e dos apóstolos, e de uma longa tradição cristã de 2000 anos, você tem críticas a isso, de Lutero, de Calvino, de São Francisco de Assis, okay? De grandes católicos, grandes protestantes, grandes teólogos e teólogas também, fazendo uma crítica a essa relação de subserviência do sagrado ao econômico e do sagrado ao político. Ou seja, algumas coisas não mudaram nos últimos 3.000 anos. Enfim, vamos brincar, para a gente terminar de uma maneira mais leve, de bloqueio compartilha.
Vamos lá, Jorginho. Quem é o primeiro para o professor Lindo? Ex-reitor da UFMA, Natalino Salgado. Compartilho com ressalvas. Com ressalvas. Tá, Gosto. Tá. Sempre fui crítico, mas gosto pessoalmente do Natalino. Pronto. Segundo nome. O senhor é professor... Esse aí é para bloquear. Está bloqueado? Esse aí está bloqueado. O ministro da... Não, esse aí não entende nada de educação. Esse aí está no lugar errado. Estou achando que o próprio presidente vai ter que resolver esse aí isso. É um Reles puxa-saco de Olavo de Carvalho. É um Vélez puxa-saco. Isso aí não tem nada de educação. Terceiro nome. A pastora Damares Alves estava com uma cruz lá no pescoço, lá na Europa. Eu olhei e me lembrei que a cruz é uma figura católica e o senhor citou isso aqui hoje. O senhor bloqueia ou compartilha? Olha, eu bloqueio pelos pronunciamentos e posições dela, mas como mulher e vítima do que ela foi, eu não bloquearia, não. Então, a Damares é uma situação que a gente precisa olhar com carinho, mas eu acho que ela não deveria estar onde está. Isso. Para finalizar, a atual reitora da UFMA, Nair Portela. Compartilho, gosto da Nair, faz um bom trabalho, com todas as limitações e problemas que é ser reitor de uma instituição federal hoje. Professor, grandíssimo prazer tê-lo aqui sempre. Voltarei sempre quando solicitarem. Deixe uma mensagem para os nossos espectadores nesse período reflexivo que antecede a Páscoa. É um período que a gente precisa realmente valorizar a reflexão, questionar essa febre de consumismo, de superficialidade. Tudo é epidérmico nessa sociedade. E a Quaresma é um convite para quebrar essa lógica, quebrar esse ritmo, né? Conhecer a si mesmo, se relacionar com o outro, se abrir para o outro, ouvir o outro, seja ele quem for, né? Tocar mais e menos WhatsApp, mais relação pessoal, né? Não se deixar tanto se tornar também um produto de consumo, né? Que é o que querem nos transformar, o controle dos corpos e das mentes, né? Então, a minha mensagem é que deixem que o sagrado seja o sagrado na vida. Deixem que Deus seja Deus na vida. E essa é a experiência mais profunda e rica que a gente pode ter na nossa curta existência aqui. Bom sempre ter esse cara aqui, né, Natanão? Bom, acima de tudo, respeito, né? Acho que o Estado é laico, a sociedade deve ser laica, né? Acho que eu também sou contra essa mercantilização da fé, as pessoas obrigando as outras, querendo impor, alarmando pessoas. A gente vê outdoor ali de carro, de tudo, que Jesus está voltando, você vai para o inferno, corra para a igreja. Eu acho que o caminho não é esse, acho que o caminho é o diálogo, é o entendimento, é a leitura, a compreensão do que é, né? E a religião, eu acredito que seja o bem-estar de cada um, e todo mundo, a fé é uma coisa também pessoal, e buscar aquilo ali com respeito a todas as correntes, vertentes, né? E vamos deixar um pouquinho o capital de lado, como eu falaria como o pastor assim, falou. a partir da nossa discussão hoje, né? De se aventurarem a ler as Escrituras com esses olhos que a gente, né, colocou aqui, né? Desconstruir um pouco do que é aquela leitura dogmática, né? Então, aproveite, vamos pensar nisso que o professor e pastor, historiador Lindo, nos contou um pouco. Muita paz no final deste dia. Grande abraço, até a próxima oportunidade.